Há 382 anos decorreu a rendição do Castelo de São Filipe, aqui em Angra do Heroísmo. Desde então, o mesmo é ocupado por soldados portugueses. Um marco importante na nossa história. É tempo de recordar o passado olhando para o futuro. Já é habitual destacar o momento da rendição do Castelo de São Filipe. Os 382 anos deste marco histórico foram assinalados e nem a chuva e vento impediu a cerimónia de homenagem aos mortos e evocação histórica, com honras às entidades, com o hastear da bandeira nacional e com uma palestra. Relembra um cerco que durou 11 meses e 11 dias. Quando da restauração da independência em Portugal, as forças espanholas, sob o comando do mestre de campo Dom Álvaro de Viveiros, aqui resistiram de 27 de março de 1641 a 4 de março de 1642, ao cerco que lhes foi imposto por forças portuguesas, compostas pelas ordenanças da Terceira, às quais se juntaram as das demais ilhas, sob o comando de Francisco Ornelas da Câmara e João de Betancourt. Depois da retirada das forças espanholas, há agora a Fortaleza de São João Batista, em homenagem a Dom João IV de Portugal, passou a ser ocupada por soldados portugueses. 382 anos depois, o exército português continua a cumprir a sua missão em Angra do Heroísmo com o regimento de guarnição número 1. A rendição do Castelo de São Filipe foi uma data marcante que nos leva a um legado histórico e à própria existência do regimento. Não se passou um dia sem que não estivesse um soldado português nesta fortaleza a garantir a longevidade da instituição. Se há 382 anos foi um desafio, hoje em dia nada mais que um desafio também nos enfrenta, e são vários, não é? Olhamos em nosso redor e vemos as imensas crises, não é? Os desafios económicos que vamos atravessando, e é com muita alegria que vejo todas estas entidades civis e políticas e os alunos das escolas aqui presentes para perceberem o quão importante é o legado histórico para o nosso dia de hoje, não é? Saber de onde vimos, para saber onde estamos e almejar para onde queremos ir. Hoje os desafios são outros, não existe um cerco, mas existem outros problemas. O Exército aceita cada desafio e procura honrar os portugueses. Buscam motivação para continuar e atrair novos recrutas. Os efetivos, como é conhecido, não estão nas melhores situações, mas estamos sem dúvida a conseguir e a alcançar os objetivos para fomentar mais incorporação. Há mais iniciativas, há as iniciativas dos contratos especiais, o quadro permanente vai ser uma realidade muito brevemente, e todo este novo contexto vai seguramente, e nós estamos cientes disso, a alterar o status quo que vivemos atualmente. E é um enorme desafio, sem dúvida nenhuma, e penso que o Exército tudo fará para inverter a situação e está ciente disso. No âmbito das comemorações foi realizada uma palestra que abordou os conflitos armados do início e fim da União Ibérica na Ilha Terceira de 1581 a 1642. A Batalha das Mós, a Batalha da Salga e a Batalha de Vila Franca foram destacadas. Momentos que importaram para a nossa história. A rendição do Castelo de São Filipe há 382 anos deu início ao processo da Guerra da Restauração da Independência. O sítio e a rendição do castelo foi o primeiro conflito armado da Guerra da Restauração. Isto era muito importante para Dom João IV. Dom João IV, ou melhor dizendo, o Duque de Bragança, ao aceitar ser aclamado o Dom João IV de Portugal, jogou aqui um jogo muito perigoso. Portugal, na altura, não tinha exército, as ordenanças tinham sido desmobilizadas no período da União Ibérica, a coroa tinha sido drenada financeiramente, sobretudo devido à política do Filipe III, e o que ele vai conseguir com a aclamação é enfrentar o Filipe, enfrentar um império, e com uma entidade política com uma dimensão de um reino que, em boa verdade, era um ducado
Ducado, porque o Ducado é uma entidade política que existe dentro do reino e os recursos financeiros do reino tinham sido drenados e os únicos que haviam basicamente eram os do Ducado de Bragança. E ele vai enfrentar um rei, ou seja, é um jogo muito perigoso. Há aqui uma assimetria muito grande no potencial estratégico destas duas entidades e há aqui duas coisas que podem, claro, jogar em favor de Dom João IV e dar-lhe algum tempo. Uma é o facto da aclamação ter acontecido em dezembro, portanto, a aclamação o golpe de Estado é o dia 1 de dezembro de 1640, a aclamação a aclamação é no dia 6, estamos em pleno inverno. Ora bem, o inverno desfavorece as operações militares ofensivas, sobretudo aquelas de maior raio de ação, porque prejudica a mobilidade operacional, prejudica a mobilidade tática, o que quer dizer que o exército desloca-se mais devagar, as unidades manobram mais devagar, com todas as consequências que isto tem. Portanto, o exército, o inverno desaconselha a execução de operações militares ofensivas, mas dali a poucos meses estávamos na primavera e no verão, isso seria uma janela de tempo muito apertada. Há outro aspecto que também pode dar algum tempo a Dom João IV. Dom João IV sabe que está a enfrentar um império, está a enfrentar Filipe, e um império é também como eu disse, um grande problema militar. Filipe não tem mãos a medir onde há de pôr os soldados, ele tem desagregação da Catalunha, dos Países Baixos, há uma guerra na Europa que é a Guerra dos 30 anos, ele tem soldados espalhados por toda a parte, tanto é que ele sempre teve muita dificuldade em destacar soldados para os Açores, daí a criação das ordenanças. Mas também Dom João IV sabe que é uma questão de tempo até Filipe conseguir reunir um exército para intervir em Portugal. E esse é o tempo que ele tem para preparar a defesa, para mobilizar as ordenanças, para guarnecer as praças reinas, e é impossível fazer isto sem o apoio internacional. A coroa, logo após a aclamação, vai desenvolver um esforço diplomático muito intenso junto da França, da Inglaterra, da Holanda, da Santa Sé, embora a Santa Sé estivesse alinhada politicamente com os Habsburgo, mas vai desenvolver esse esforço, e nesse processo diplomático, era muito importante Dom João IV convencer os seus parceiros estratégicos da viabilidade do seu projeto político de independência da coroa. Ele tinha que convencer os seus parceiros que, de facto, havia os alinhamentos suficientes e os súbditos da coroa eram capazes de resolver um problema militar. E este conflito deu-lhe essa carta, deu-lhe esse trunfo. Por isso, daí o papel importante aqui desta operação. Portanto, um papel mais político do que militar, porque do ponto de vista militar, 300 soldados não eram uma ameaça muito grande para o processo revolucionário. O status quo da terceira já era para o Dom João IV. Agora, o resolver este problema militar ia aumentar o prestígio do rei e a sua capacidade de convencer os seus parceiros estratégicos. E foi isso que aconteceu, e a restauração foi um processo revolucionário bem sucedido, que começou com a aclamação, termina com a Guerra da Restauração, termina com o Acordo de Paz de 1668, que permite a instituição de uma solução portuguesa para a coroa de Portugal, que é a Casa de Bragança, que é a dinastia mais longa, que só termina depois, em 1910, na implantação da República. Daí a grande importância deste acontecimento. Estes acontecimentos que eu falei, estas 3 batalhas, foram acontecimentos extremos, a Ilha Terceira foi palco destes acontecimentos e foram acontecimentos que fazem parte desta aventura geopolítica que foi a União Ibérica, que esta aventura começa naquela madrugada do dia 6 de julho de 1583, quando o primeiro soldado espanhol do contingente expedicionário do Marquês de Santa Cruz saltou do bote e pôs o pé em terra na Baía das Mós, e termina na tarde do dia 6 de março de 1642, quando Dom Álvaro de Viveiros aparece e cruza a porta do castelo depois de ter capitulado. Portanto, faz hoje precisamente 382 anos. Daí a grande importância destes acontecimentos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Neste dia foi recordado um dos eventos mais importantes do século XVII, mas também quem deu a sua vida ao serviço da pátria. A fortaleza no Monte Brasil foi erguida no contexto da dinastia filipina após a conquista da terceira pelas tropas espanholas. Integra um complexo defensivo e, devido ao seu porte, constitui-se na mais importante fortificação dos Açores.